Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Imagine o dia em que o futebol mundial para por um instante. O dono do PSG, figura magnânima do cenário europeu, estende o megafone com uma oferta histórica ao Palmeiras, balançando as estruturas do clube. Estamos diante de uma proposta que ultrapassa 950 milhões de reais. Sim, você leu certo. Uma negociação tão colossal que reescreve os parâmetros do mercado global. E, no centro desse turbilhão, está o Verdão, gigante verde e branco, prestes a viver um dos capítulos mais intensos de sua centenária história. Desde o início do Brasileirão 2025, o Palmeiras tem oscilado entre altíssimo desempenho e tropeços inesperados. Com Abel Ferreira no comando, o time soma 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 16 jogos, acumulando 25 gols marcados e 11 sofridos. Apesar de lutar para encontrar consistência, a campanha ainda não empolga seu torcedor, mesmo contando com reforços de peso como Paulinho, Vitor Roque e Aníbal Moreno. No cenário internacional, o Verdão segue sua caminhada na Libertadores com firmeza. O triunfo emblemático por 2-0 sobre o Bolívar garantiu a liderança isolada na fase de grupos e o status de melhor campanha até então. Este desempenho reforça o protagonismo do clube no continente e valoriza ainda mais os elos entre a equipe e grandes magnatas do futebol, como o dono do PSG. Nas últimas temporadas, o Palmeiras se consolidou como terreno fértil para negócios milionários, vendeu Estevão ao Chelsea por cerca de 358 milhões de reais em junho de 2024. E os cofres não pararam de girar com negociações como a de Vitor Reis para o Manchester City por 35 milhões de euros. Agora, esse cenário se encontra no extremo oposto, com a iminência de uma negociação próxima de 1 bilhão de reais. Com a recente contratação de talentos emergentes, como o promissor Tales, cria-se um dilema de mercado: quem permanece no Allianz Parque para manter o atual teto competitivo e quem seria considerado insubstituível. O atacante revelado em 2025, com gols decisivos, rapidamente conquistou seu espaço. No entanto, se o PSG tem interesse, os bastidores se acendem, trata-se de uma investida pelo presente e futuro palmeirense. Dentro do elenco, nomes como Rafael Veiga seguem sendo essenciais. O maestro alviverde, dono de 350 jogos e destaque em assistências e gols, sustenta a equipe nos momentos decisivos. Sua permanência, mesmo diante da tentação milionária, simboliza a alma do clube, mas será que o apelo financeiro conseguirá enfraquecer esse vínculo histórico? Enquanto isso, a tabela do Brasileirão coloca o Palmeiras em posição intermediária, quarto lugar do momento, sem consolidar-se como favorito ao título, mas com potencial para reagir e buscar o topo. Essa oscilação pode ser o fator decisivo para o clube aceitar ou recusar a monumental oferta. Do ponto de vista estratégico, uma transação bilionária abriria espaço para investimentos em infraestrutura, categorias de base e estabilidade financeira. Por outro lado, retirar peça-chave em pleno campeonato pode resultar em queda de produção e insatisfação da torcida, que espera conquistas consistentes. No horizonte, está o Mundial de Clubes, competição que galvaniza ambições, visibilidade e prestígio internacional. O Palmeiras disputou as quartas na temporada. Recusar uma oferta desse calibre pode estar diretamente ligado ao desejo de competir olho a olho com os melhores do planeta, demonstrando que a palavra banqueiro do futebol não se resume a cifras. Colocar esse negócio em prática seria um terremoto no futebol brasileiro. Já vimos propostas altas, a de 115 milhões de reais por Paulinho se destaca, mas está longe dos quase 1 bilhão de reais que paira agora sobre o Verdão. Isso implicaria um novo patamar de poder de fogo para o clube, mas também aumentaria ainda mais os holofotes e pressão vindos da torcida. Os bastidores falam em reuniões reservadas entre executivos do Palmeiras e emissários do PSG, buscando cláusulas que envolvem atletas jovens, experiência europeia e até participação em futuros lucros de imagem. A modalidade da negociação ainda é secreta, mas evidencia que não se trata de um negócio comum, é um marco histórico à beira de acontecer.
A possível transferência também provoca reação imediata nos rivais, que terão de recalibrar estratégias de mercado. Quando um patrimônio esportivo é avaliado nesse montante, o ecossistema do futebol reage, agentes, outras ligas, patrocinadores e até torcedores começam a se perguntar qual é o limite do mercado brasileiro. E o torcedor palmeirense? Entre ansiedade e orgulho, surge um dilema real: vibrar com os ganhos financeiros ou temer a perda de identidade dentro de campo. O que pesa mais, o montante que entra ou o legado que fica? Nesse embate emocional, Abel Ferreira e diretoria terão papel decisivo para conduzir o debate interno, com a pressão pública crescendo a cada dia. O adendo que move essa história é simples: o PSG não vem apenas com cifrões, mas com estrutura, visibilidade global e espaço para o jogador brilhar no maior palco do futebol europeu. Ainda que o contexto brasileiro sofra uma lacuna momentânea, o apelo esportivo pode ser tão sedutor quanto o financeiro. Se a oferta finalmente for oficializada, será preciso observar a reação imediata do Palmeiras na janela de transferências, tanto na entrada quanto recomposição do elenco. O encaixe financeiro teria de ser validado em campo para que não haja prejuízo esportivo. Todo o movimento será acompanhado de perto, com frenéticos debates entre conselho, torcida, imprensa e até patrocinadores. No fim, o que parecia estar apenas nos bastidores agora se apresenta como o maior imbróglio de mercado desde as transferências recordes daquele início de década. Se o Palmeiras aceitar, entra no panteão dos clubes que ousam negociar com poderosos europeus; se recusar, deixa claro que há valores que dinheiro nenhum compra. É inevitável que, com uma proposta tão agressiva em jogo, o Palmeiras se veja obrigado a repensar sua própria identidade. Por mais que o clube já tenha conquistado uma estabilidade financeira incomum no futebol brasileiro, graças à gestão criteriosa e às vendas estratégicas nos últimos anos, nenhuma diretoria permanece imune ao fascínio de quase R$ 1 bilhão. É o tipo de oferta que não apenas transforma um elenco, mas pode redesenhar toda a estrutura de um clube. A presidente Leila Pereira, sempre cautelosa em suas declarações públicas, tem evitado confirmações oficiais. Nos bastidores, porém, fontes próximas garantem que houve uma reunião emergencial com o núcleo diretivo do Palmeiras, para debater os impactos, riscos e projeções futuras da possível transação. O Conselho Deliberativo também já foi acionado para acompanhar os desdobramentos. Em silêncio, o clube prepara suas defesas. Parte da diretoria entende que aceitar esse tipo de proposta é uma prova de inteligência de mercado. Com os valores arrecadados, seria possível ampliar o CT, fortalecer a base e abrir espaço para aquisições pontuais de jovens promissores ao redor da América do Sul. Além disso, o Palmeiras poderia construir reservas financeiras suficientes para manter-se competitivo por ao menos 5 anos, mesmo sem depender de grandes vendas ou títulos. Por outro lado, há quem tema que o clube possa vender sua alma em nome do lucro. Torcedores mais tradicionais alertam: não somos um balcão de negócios, somos o Palmeiras. E não é difícil compreender essa reação emocional. O Verdão tem, ao longo da última década, reconstruído uma relação intensa com sua torcida, baseada em títulos, identidade e protagonismo. Qualquer passo em falso pode romper esse elo. Dentro do vestiário, o clima é de incerteza. Alguns jogadores reconhecem que a chegada de um investidor estrangeiro, com cifras tão altas, pode significar uma ruptura no ambiente. A meritocracia construída por Abel Ferreira pode ser comprometida se houver pressão externa por escalações, minutagem ou até mesmo por metas comerciais. Outros, porém, já enxergam com entusiasmo a possibilidade de novos contratos, premiações e até rodagem internacional. O técnico Abel Ferreira, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre a situação, mas é sabido que ele preza pela autonomia do departamento de futebol. Caso perceba interferência externa, mesmo que indireta, sua permanência no clube pode se tornar insustentável. E perder Abel neste momento seria um golpe que nem os 950 milhões de reais conseguiriam compensar. Do lado do PSG, a movimentação é vista como estratégica. O clube francês, controlado por fundos do Catar, já entendeu que investir diretamente em clubes sul-americanos pode ser mais vantajoso do que apenas garimpar talentos. A ideia seria estabelecer uma espécie de hub na América do Sul,
usando o Palmeiras como base de formação, desenvolvimento e exportação de atletas. Algo semelhante ao que o Grupo City fez com o Montevideo City Torque, no Uruguai. Caso essa ideia prospere, o Palmeiras deixaria de ser apenas um clube de futebol para tornar-se um elo global de um ecossistema bilionário. Haveria intercâmbio de profissionais, metodologias europeias e um fluxo constante de talentos. Mas a pergunta permanece: até que ponto isso é benéfico para a essência do clube? O risco de virar uma franquia do PSG no Brasil é real, e essa perspectiva divide até os mais fanáticos torcedores. Em meio à ebulição, os adversários do Verdão já demonstram desconforto. Clubes como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo se preocupam com o abismo que pode se abrir em termos de estrutura e capacidade de investimento. Afinal, se o Palmeiras de hoje já incomoda, imagine um Palmeiras com bilhões em caixa e conexão direta com um dos clubes mais ricos do planeta. Há também implicações políticas. O movimento pode atrair olhares de entidades reguladoras e da CBF, que precisarão entender os limites dessa parceria. Além disso, surgem questionamentos sobre o futuro da Liga Brasileira. Será que essa internacionalização de clubes enfraquece ou fortalece o futebol nacional? A resposta ainda está distante, mas o debate já começou. O que está claro é que esta não é apenas mais uma negociação. É um divisor de águas. Uma virada de chave. E talvez, no futuro, este momento seja lembrado como o início de uma nova era no futebol sul-americano. A pergunta que fica no ar é: o Palmeiras está pronto para liderar essa revolução? Enquanto a diretoria analisa cada vírgula, a torcida assiste em suspense. E a imprensa não tira os olhos do que pode ser o maior movimento financeiro da história do futebol brasileiro. O que era improvável agora se tornou iminente. O império pode estar prestes a nascer em solo alviverde. Mas qual será o preço real dessa transformação? Se o clube aceitar, poderá se tornar referência mundial em gestão e resultados. Se recusar, reafirma sua independência, sua história e seu orgulho. Qual será o caminho escolhido? O relógio corre. E o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Diante de tamanha tensão, cada minuto que passa parece pesar toneladas nos ombros da diretoria. A proposta do dono do PSG não é apenas um convite financeiro, é uma provocação institucional. Coloca à prova não só os valores econômicos, mas os princípios esportivos que moldaram a ascensão recente do Palmeiras ao patamar de protagonista do continente. A iminente decisão que será tomada nos bastidores não terá repercussão apenas em São Paulo, mas em todo o planeta futebol. Enquanto o silêncio impera no alto comando, especulações surgem em todas as direções. Há quem acredite que, nos bastidores, parte da cúpula já esteja inclinada a aceitar a proposta, desde que haja garantias sobre a manutenção da identidade do clube. Outros insistem que o Palmeiras deve recusar qualquer tipo de ingerência externa, mesmo diante de cifras astronômicas. A balança segue pendendo entre o coração e a razão. Nas arquibancadas, a mobilização é imediata. Grupos organizados já se preparam para protestos, temendo que o Verdão se transforme em mero braço de um império europeu. Cartazes com frases como "O Palmeiras não está à venda" e "Nosso escudo não tem preço" começaram a circular nas redes sociais. A paixão do torcedor não se mede por cifras, e essa comoção coletiva promete pesar na decisão final da diretoria. O futuro do Palmeiras, agora, depende de uma escolha que ultrapassa o futebol. É uma decisão sobre identidade, autonomia e legado. É sobre resistir à tentação de um cheque quase inesgotável em nome de algo que não se compra, a história construída com suor, raça e amor incondicional ao clube. No fundo, a grande pergunta é: o que vale mais, o dinheiro ou a alma? As próximas semanas serão cruciais. A proposta está sobre a mesa. O mundo observa. O Brasil segura a respiração. E o Palmeiras caminha para uma encruzilhada que definirá não apenas os próximos anos, mas talvez toda a sua trajetória no século XXI. Não há como fugir. É hora de decidir. A resposta final ainda não foi revelada.
Mas seja ela qual for, um novo capítulo será escrito na rica história do clube. Um capítulo que poderá eternizar a grandeza do Palmeiras ou redesenhar sua essência. A bola está com a diretoria. E a torcida aguarda, entre orgulho, receio e esperança, o desfecho de uma trama digna dos maiores enredos da história do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.